Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Primeiramente, agradeço aos colegas que estão aqui ao vivo, né, tirando um tempinho aí para estar aqui com a gente. Muito obrigada desde já pela presença. E para não perder o costume, vamos nós para o ciclo 2. Já, porque vai entrar no ar dia 6, a nossa aula é na terça-feira. Na verdade, um dia só depois, mas eu preferi já antecipar aí para vocês, tá? A nossa atividade do ciclo 2, né? Ela vai entrar dia 6 e vai até o dia 17. Mas antes de eu entrar propriamente nessa atividade, eu queria só reforçar, a pedido aí do nosso coordenador Celso, né? O 11º Congresso Internacional. Vocês não se esqueçam de olhar as palestras, de se inscrever. De 5 a 8 de maio, eventos gratuitos. Tem os que são presenciais em alguns polos, e também tem aqueles que são totalmente à distância. Para participar, é só vocês irem, inscreva-se, né? Já está disponível para vocês as informações na sala de coordenação, mas eu vou reforçar aqui, né? Quem não teve oportunidade ainda, quiser olhar, ó, é esse link. Aí é só clicar em inscreva-se. E aí já vai aparecer as opções para vocês. O que são as opções? Vocês podem olhar pelo dia da semana, né? Quem quiser, a partir de segunda-feira, acho que do dia 5, na verdade, já vai estar disponível para vocês lá na sala de coordenação. Essas atividades valem como extensão de carga horária para aquelas horas, tá? E também vocês podem escolher o dia da semana. Então, aqui tem as atividades pelo dia, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e tá já o formato. Então, todas que são online, está escrito online, e tem aquelas que são presencial, está escrito na frente qual é o polo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, a arte do posicionamento digital é Varginha. É a importância da entrevista clínica, São Lourenço. Mas nós também temos vários, a maioria deles são online, nesse formato. Aí é só vocês clicarem, visualizarem aí o dia da semana que vocês, ou a palestra que vocês gostariam, que vocês têm interesse, e participar sem custo e ainda ajudar aí com relação ao currículo e as horas aí, tá bom? As informações já vão estar para vocês com relação a essas horas, né, a partir do dia, acho que do dia 5, né, na sala. Carga horária obrigatória a ser cumprida no curso, né, que vale os 15 pontos, então vai valer também. E as orientações para validar, na verdade, a semana da EAD como atividade de extensão estarão disponíveis para vocês na sala do ambiente de coordenação a partir do dia 5/5, tá? Então, bom congresso aí para todo mundo, espero que pelo menos em alguma palestra vocês possam se inscrever. Eu vi que tem coisas de música, tem alunos do curso que fizeram inscrição, tá? E que vocês possam prestigiar aí a área de música, claro, principalmente. Vamos voltar então, o ciclo 2, né, que é a atividade prática, sempre eu coloco na disciplina de educação musical, isso é importante. Vocês vão dar uma lida, quem quiser tirar a referência do guia, nas propostas pedagógicas de atividade prática para o contexto da educação musical que foram colocadas e mencionadas na unidade do ciclo 2, do guia de estudos da unidade 2. Porém, vocês podem fazer só um paralelo, né, só uma adaptação, na verdade, seria o ideal, de uma dessas atividades. Não é para ler, né, falar assim, eu estou aqui no guia de estudos na página 29, na atividade 3.1, e ler. Não é isso que eu quero. Nós vamos fazer uma aplicação, ou seja, uma adaptação de uma aula. Então, mesmo que eu estou fazendo aquela atividade sozinha, eu vou falar como se tivesse alguém à minha frente. Esse é o objetivo aqui. Como eu estaria aplicando isso para um aluno particular, num projeto meu da ONG, no workshop que eu quero dar, numa palestra, o tema vai ser livre, pode ser para a prática instrumental, pode ser para a prática de educação musical, pode ser qualquer item relacionado à parte de música, né? E depois vocês vão postar o link no modo não listado. Quem, porventura, precisar utilizar algum áudio do qual o YouTube, de repente, vai bloquear o seu vídeo, pode também compartilhar conosco qualquer link que seja possível a minha visualização para correção.
essa atividade sou eu mesmo que vou corrigir. Geralmente a Andy corrige a primeira para que eu possa ficar com a atividade prática, que é mais, para mim, é mais interessante, tá? E usem e abusem da criatividade, né? E caso você não atue em escola e não tenha condição de gravar com ninguém, fica a dica para você fazer em formato online ou falar de uma forma bem prática, bem objetiva, para que a pessoa que esteja te assistindo possa fazer aquela atividade junto com você mesmo que é online, que é mais ou menos o que a gente já faz aqui na nossa aula aqui ao vivo, tá bem? Você vai falar os objetivos, a faixa etária que você pretende atuar, ou a partir de tantos anos, caso não tenha limite. Se você pesquisar o YouTube, blog, qualquer questão que você precise pesquisar e que você ache interessante, você vai só apenas falar no vídeo, tá? Ou citar no comentário também da atividade o material o qual você se identificou e quis basear. Só citar a fonte de pesquisa, vamos dizer assim, mesmo que ela seja do YouTube. E não é necessário escrever nada, não entregar nenhuma atividade escrita, nada, nada. Apenas mencionar os itens pedidos e postar o link para correção. Pode ser do Meet, pode ser outra plataforma que vocês queiram, tá? Não tem problema nenhum. Não precisa necessariamente ser o YouTube, desde que a gente consiga que seja no modo público, né? Ou pelo menos compartilhado com o meu e-mail institucional do Unis, para que senão eu não consigo visualizar. E, se possível, não passar de 7 minutos a 8 a gravação. Então, ou seja, é uma atividade prática, está relacionada com a unidade 2 do nosso guia, você vai transportar isso para a prática atual. Ou fazer uma readaptação, por exemplo, para um instrumento, para algum outro conteúdo que você queira, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas do trabalho online hoje, tá? E uma das sugestões que eu vou colocar, que são validadas para esse trabalho, é o Forms, mas porém com uma regra, claro. A pessoa tem que fazer, no mínimo, lógico, 10 questões. Então, o Forms é muito fácil de trabalhar, eu acredito que todo mundo aqui, principalmente na época da pandemia, né, aprendeu a mexer um pouquinho. É o formulário que a gente usa muito aqui no Unis, ele é muito intuitivo, né, apenas coleta o e-mail. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que estão ao vivo, né? E também para você que está aí, vai ter o slide, o PDF, na verdade, né? Para que vocês possam ter acesso a esses links, de uma atividade que parece ultrapassada, que está citada no guia, mas ao mesmo tempo é super atual, que é sobre o rádio. Vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa com os meus adolescentes no meu projeto sobre uma escuta ativa. Então, eu vou usar o Forms, por exemplo, né, que eu vou criar um link, vou compartilhar com os alunos, igual a gente faz aqui, só que vocês respondem com o e-mail do Unis, e eles vão responder, por exemplo. Escute o trecho musical e marque alternativa. Eu conheço a música, mas não gosto. Não conheço, mas achei interessante. Não conheço e não gosto. Ou não costumo ouvir música instrumental. É uma adaptação do exemplo do guia, que é antigo e tirado de um livro, e que fala sobre o CD, né? Então, eles ouvem o CD e marcam na folhinha. Hoje a gente tem outras ferramentas. Então, se você quiser usar o próprio Forms, ele é válido? Sim, desde que esteja relacionado com algum conteúdo lá do guia e que seja um mínimo de 10 questões. Aqui eu fiz poucas só para dar exemplo, tá? Qual instrumento está em destaque na melodia? O violão, o piano, cordas ou voz? Qual gênero ou estilo musical você mais se identifica? Então, suponhamos que eu estou aplicando isso, lógico, em sala de aula ou mesmo online. Eu compartilho o link com as pessoas e vou colocando os áudios, né? Ou eu vou falando o que eu preciso e eles vão respondendo, seja isso online ali naquele momento, ou seja, através de uma tarefa. Então, esse é o objetivo do Forms, tá? Que também pode ser válido, ao invés de fazer um link e postar do YouTube, desde que seja um mínimo de 10 questões. Então, o formulário, ele é uma ferramenta muito prática, muito usada hoje por todo mundo, né? Os cursos que tem online, muitos utilizam. E essa foi a atividade de escuta ativa que eu mostrei para vocês nesse link aí que eu fiz só para dar o exemplo mesmo, tá? Uma outra ferramenta muito interessante para o trabalho, principalmente para quem dá palestras, né? Aí já é um outro tipo de projeto, mas esse não vai ser aceito aqui, porque o interessante dele é fazer ao vivo, que é o Mentimeter. Muita gente já deve ter usado ele, a própria televisão, às vezes, chegou a usar em alguns momentos.
Você a mesma coisa, você compartilha o link com as pessoas, que eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Você compartilha o link, aí o pessoal responde. Depois que o pessoal responde, aparece as respostas daquele questionário ou algumas das respostas, só que de uma forma ao vivo. Então ele é fácil de fazer também, não é pago, tem algumas limitações, claro, mas é também uma ferramenta interessante para quem vai dar uma palestra ao vivo, fazer algum tipo de processo do qual quer saber ali naquele momento, ou mostrar até num telão mesmo, a resposta dos colegas, né. Então, aqui tem um exemplo para você, só para vocês terem uma ideia, né. Apareceram vários gêneros aí, rock, heavy metal, instrumental, as letras vão aparecendo de acordo com as pessoas vão escrevendo, os tamanhos também, e tem outras modalidades. Essa que eu usei é a nuvem, mas existem muitas outras modalidades interessantes desse questionário. É uma das ferramentas mais usadas hoje nas palestras ao vivo, viu, gente? Inclusive, claro, com adultos. Para quem fala assim, ah, só coisa de criança. Não, a gente tem várias ferramentas. Esse é uma delas, só que para atividade já não é tão interessante, porque o legal é as pessoas responder aquilo ao vivo. A menos que você convide umas pessoas online, grave, né, o seu processo com eles e ao vivo ali você já mostra o resultado, aí é interessante, tá? Aí pode ser usado. Esse espaço da leitura aqui, eu vou mostrar algumas ferramentas que não são específicas de música, mas que a gente pode fazer adaptações para uma aula de arte ou para, né, dependendo do projeto, que é esse aqui, vou colocar aqui para vocês também visualizarem, né. Ele é um laboratório de educação que tem alguns livros, né, é um espaço de leitura, só que porém é uma leitura virtual. Então, as pessoas interessadas em desfrutar dos ricos momentos de leitura, é só clicar, né, e tem alguns jogos, então vamos supor, você escolhe uma dessas histórias, você escolhe a primeira, aí ele no final, depois ele tem algumas perguntas, alguns jogos relativos, para ver se a pessoa prestou atenção naquela leitura, né. Aí você deve estar falando: "Ah, mas o que que isso tem a ver especificamente com música?". Tudo a ver, eu posso utilizar, puxar essa história para uma atividade musical, eu posso fazer uma história sonorizada, eu posso trabalhar diversos conteúdos, né, de música mesmo, é do Itaú, com a história. Assim também como o África, esse aqui é um pouquinho mais complicado, que infelizmente a gente não tem, assim, traduzido. Eu tentei, mas não consegui uma forma de sair em português, mas mesmo assim ele não deixa de ser interessante, porque ele tem várias histórias aqui, também, que são muito legais, com as imagens, né. E o mesmo esquema, às vezes eu quero fazer um projeto de músicas africanas com o meu coral, eu quero fazer um projeto específico de músicas africanas, ou na minha prática instrumental, quero fazer um trabalho. Então ele pode ser sim um complemento, tá. Tudo que nós estamos falando aqui é nesse nível de complementação pedagógica, já que nós estamos falando de práticas também pedagógicas online. E a gente fala de formação de educadores, desde a primeira aula nós falamos sobre isso. Então, se eu estou formando educadores, eu tenho que ter várias cartas na manga. Às vezes eu, né, trabalho com uma turma que ela se dá melhor através de uso das tecnologias. Às vezes aquela turma não se interessa tanto igual uma outra turma em fazer uma composição musical, por exemplo, e às vezes através de um aplicativo, de uma ferramenta dessa, eu consigo atingir melhor esses adolescentes. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então, a ideia dessa disciplina é isso, é jogar a ferramenta, possibilidade de vocês adequarem de acordo com as suas necessidades. Esse é mais para crianças, se chama Zorelha, eu gosto também, tem as limitações, claro, né, mas para quem trabalha com crianças menores, os Orelha também dá um efeito muito interessante, tá, se vocês quiserem olhar aí. Ele passou por algumas transformações, não sei se já existe um aplicativo mais avançado que esse, você clica e vai carregar a música. Então, tem o Sapo não lava pé, Tirei o Pau no Gato. Qual que é o interesse dos Orelha? Não vou colocar o áudio aqui para não atrapalhar muito. Você pode colocar e retirar instrumentos do palco. Então, o que eu gosto dele é isso.
você pode ir colocando, vamos supor, você tem uma banda lá tocando e vocês vão ver que é tudo meio rock, assim, não é aquela música chata, folclórica não, é bem legal os arranjos. Aí você coloca lá. Aí você pode colocar um músico no palco, um músico pode entrar em destaque, aí você ouve aquele instrumento especificamente, pode ser o baixo, que pode ser a bateria. Então, assim, dá um efeito interessante também, né, caso você queira fazer uma aula mais específica sobre instrumentos musicais, sobre família dos instrumentos. Então, assim, são as possibilidades para quem quer utilizar alguma ferramenta no seu processo de trabalho, mesmo que presencial, tá, gente? Então, é possível sim a gente estar utilizando essa ferramenta, tanto no presencial como no online, tá? Esse é o objetivo. Bom, espero que vocês gostem da realização da atividade, que seja interessante, não seja só por questão dos pontos, né? Aqui está os orelha que eu acabei de mostrar e compartilhei com vocês o link. Existem muitos outros aplicativos e ferramentas, lógico, na internet, mas eu quis jogar algumas coisas assim que eu acho que poderiam, apesar de às vezes, com exceção dos orelha, os demais não são específicos de música, mas a gente pode estar adaptando, porque tem muitos professores que trabalham com a aula de artes. Tá joia? Bom, no mais, abusem da criatividade e o que vocês tiverem, né, de dúvida, o que vocês precisarem, estou à disposição, tá bem? Bom, eu vi aqui que chegou mais gente, agora que eu tô vendo a turma, gente, quanto tempo tem gente aqui que eu não via. Eu vou pausar a gravação, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima. Semana que vem eu acho que eu vou fazer, porque eu estava olhando na terça-feira à noite, não tem tanta palestra, assim, relativo à música, então dá para a gente fazer a nossa aula ao vivo tranquilo. Obrigada e até a próxima.